Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os dimensionistas que estão nos assistindo, nos escutando agora. Eu estou falando com ele, nascido no dia 10 de maio de 69, paraibano, ídolo do Papão, senhoras e senhores, José Robson do Nascimento. Calma, talvez com esse nome vocês não reconheçam muito bem. Robigo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Pedro, tudo bem? Prazer enorme falar com você. Você sabe que está um pouco corrido, existe um pouco de demora, né? Mas estamos aqui para bater aquele papo relacionado ao Paysandu, aquela época gloriosa do nosso clube. É isso mesmo. Eu ia comentar, né, que você começou a carreira lá em 87 no Náutico, né? Passou por vários times grandes, como o Botafogo 2 vezes, o Santos, o Sport, mas eu acho que do que você mais se identificou foi o Paysandu, tô certo? Primeiro o Bahia, né? Lá eu fui campeão Uhum. do Nordeste duas Nordeste. vezes, bicampeão, campeão baiano. E depois do Bahia, eu tive a felicidade de vir para cá, né? Para o Paysandu. E aí iniciou-se outra era maravilhosa na minha carreira, né? Que foi aquela estreia na Libertadores, depois aqueles brasileiros que eu participei. E graças a Deus, fui muito feliz aqui, sou feliz, né? Ainda vestindo a camisa do Paysandu, mas acredito também que tenha feito a felicidade de muitos torcedores. Ao todo foram 4 anos de Paysandu, né, segundo dados da internet, né, vamos lá, foram 91 gols ao todo, nessas 2 passagens, de 2003 e aí o seu retorno em 2005 até 2007. Eu queria Pois é, saber Pedro. como foi a chegada no Paysandu em 2003, né, o Paysandu campeão da Copa dos Campeões em 2002, vaga na Libertadores. Como foi para você a chegada? Eu estava muito bem no Bahia, né? Bem adaptado. Houve uma não renovação de contrato. Acredito que por questões do treinador, o Candinho, na época, resolveu não aderir à minha renovação e aí eu fiquei livre no mercado. Houve interesse do Paysandu, porque eu também tinha jogado a Copa dos Campeões, né, contra o Paysandu, tinha feito gols. O Bahia também teve uma boa representatividade naquela Copa. Fomos desclassificados justamente contra o Paysandu, mas a nossa equipe também jogando muito bem. E depois não dessa renovação que tive com o Bahia, houve interesse do Paysandu, conversei com a diretoria, com o empresário que me trouxe para cá, e aí fechamos o contrato. E no dia da viagem teve um fato curioso, que eu estava muito bem adaptado em Salvador, e sem querer vir naquele dia, querendo passar mais um dia, mais uma noite em Salvador, eu perdi o voo de propósito, né? Falei para o presidente que do aeroporto eu liguei para ele falando que ele arrumasse um voo no próximo dia, né? No dia seguinte, que eu me apresentaria. E ele meio que ficou incomodado com a situação, porque ele antes fiquei sabendo que ele tinha acertado com o Sérgio Alves e o Sérgio não tinha vindo e sim tinha ido para Ponte Preta. E ele não queria correr o risco de chegar no outro dia e eu não poder viajar para Belém. E aí ele me conseguiu um voo, né, uma hora depois da minha perda, e aí resolvi vir logo naquela noite, chegando aqui por volta de meia-noite, uma hora da manhã. Ainda tinha torcedores no aeroporto me esperando, e acredito que eu saí de Salvador com o coração partido, porque eu queria ficar, mas não houve essa renovação. Não sabia eu que ia conseguir marcar uma nova história na minha carreira. E graças a Deus cheguei aqui. No outro dia fui apresentado, comecei a treinar, pedi para
eu ficar treinando um mês aí para ganhar forma física e quando estrear bem. E a minha estreia foi no clássico contra a Tuna Nusa, onde vencemos o jogo por 3-2. Eu tive a felicidade de, na minha estreia, fazer 2 gols e dar a vitória para o Paysandu. Olha, já que o papo é gol, né? Eu queria saber de onde o José Robson virou Rob Gol. É outra história curiosa. A gente estava concentrado para jogar um clássico lá no Arruda, era Santa Cruz e Náutico. Eu jogava pelo Náutico, onde eu fui revelado no ano de 96, e eu já estava brigando lá para ser artilheiro. E concentrado lá no hotel em Boa Viagem, no dia anterior, no sábado, um dia teve treino de 2 toques, e à noite passou o noticiário no telejornal local, onde a gente via o Zé do Carmo, que também estava jogando no Santa Cruz na época, fazendo algumas brincadeiras, onde ele falava que o Santa Cruz ia jogar e ia ganhar com facilidade da nossa equipe. Isso aí são questões que às vezes mexe com o brilho do jogador, né? E a gente vendo aquela matéria... É a faísca que acende, né, no jogador. Pois é. E a gente vendo aquela matéria no jornal, ficamos um pouco chateados e com o brilho mexido, e sabíamos que no outro dia tinha a resposta. E no domingo de manhã, na concentração, eu fui para o café da manhã, e no café da manhã, com aquela resenha toda dos jogadores que estavam lá, falamos sobre esse episódio, e eu tive a felicidade de encontrar com o Padre Zezinho, o padre que, naquela ocasião, fazia música para a Igreja Católica, cantava, fazia os hinos. E eu era já fã do Padre Zezinho, porque na minha adolescência, na minha infância, a gente passou vários domingos escutando os hinos do Padre Zezinho. E aí eu tive um papo com ele naquela manhã, depois que já iríamos encerrar o papo, pedi para ele me abençoar. Ele me deu a bênção, depois eu fui para o quarto. Aí, no momento do jogo, quando estávamos em trânsito do hotel para o Arruda, fui lá para a parte de trás do ônibus e naquela resenha lá eu falei para o Nailson, que era um atacante também que jogava comigo lá na frente, que naquela tarde, se eu tivesse a oportunidade de fazer gol e fizesse os gols da minha equipe, que a gente saísse com a vitória, ele ia ter uma boa surpresa. E deixei isso em suspense, ele me perguntava o tempo todo, desde o ônibus até o vestiário na hora do aquecimento. Eu falei para ele, deixa eu fazer o gol, bicho, se eu não fizer gol não acontece nada. E aí fomos para o jogo, vencemos o Santa Cruz, eu fiz 2 gols, e antes de acabar o jogo, o Levi Gomes, que era o treinador, que era o cara que realmente me deu a oportunidade de permanecer e não ser mais emprestado e dar sequência ao meu trabalho no Náutico, depois de ter vindo da base desde 87 até 96, é um longo período sendo emprestado, sem se firmar na equipe principal. Eu fui para o banco e, naquele tempo, você sabe que os repórteres já iam te buscar lá na saída do campo, né? E lá no banco, eu sentado, vieram me entrevistar e eu falei que daquele jogo em diante, de hoje em diante, eles já poderiam me chamar de Rob Gol, porque surgiria um novo nome do futebol brasileiro. E aí foram várias perguntas, por que surgiu, por que o Rob Gol? Aí eu falei que era uma alusão ao Batistuta, né? Bate-gol, que naquela época também fazia sucesso lá na Itália e na seleção argentina. E também tinha o fato de a imprensa estar chamando ele de Bate-gol, porque estava sendo lançado o filme do Batman. E aí surgiu a ideia na minha cabeça que o Batman também não poderia ficar sem o Robin, né? Então, se existiria o Bate-gol, aqui no Brasil também iria existir
dali por diante o Robigol para fazer companhia ao Batistuta. E aí fui fazendo gol no campeonato de 96, terminei a competição com 19 gols e com artilharia do Campeonato Pernambucano. Olha, por essa eu não esperava, viu? Que normalmente essas histórias de apelido, ou a torcida que dá, ou o técnico brinca, os jogadores na resenha brincam, mas essa foi boa. Aí daí por diante a torcida começou a gritar o nome do Robigol no estádio, lá nos aflitos e em todos os jogos do Náutico. Aí pegou, que também a gente fez uma Série B muito bem naquela época, tá bom? Uhum. Então o negócio foi indo e graças a Deus eu acho que eu terminei o ano com mais de 30 gols. Eu acho que, falando nessa sua carreira e passagem, a primeira passagem pelo Paysandu lá em 2003, eu acho que por ser a primeira Libertadores do Paysandu e a única de qualquer time do norte do país nessa competição, acho que para você teve um gosto especial em entrar no time e desde a fase de grupo, particularmente falando, eu não acompanhei porque eu era uma criança na época, mas quando eu comecei a me interessar por futebol, eu sempre gostei dessas histórias de times que às vezes ou são menosprezados, ou o pessoal não dá muito, chegou por sorte, uma hora ou outra vai cair na competição, e aquele Paysandu mostrou muito forte desde a fase de grupo, né? Então, aquele jogo com a Universidade Católica, que acho que você fez um dos gols mais bonitos da competição, que você no Mangueirão, que você cortou o zagueiro e chutou no ângulo do goleiro. Eu acho que a fase de grupo em si foi muito especial, acho que para o torcedor e para você falando, né? Diversos gols na fase de grupo, que terminou com um gosto amargo, né? Do conhecido brasileiro já, o Amarilho, o juiz que por diversas vezes tomou decisões equivocadas contra os brasileiros é o famoso caseiro. E esse lance dele, quando eu fui olhar, eu falei, não é possível que você foi expulso nesse lance, deve ter sido alguma coisa. Eu olhei. Não teve nada. Mas assim, vamos começar a falar da estreia logo, né? A estreia foi contra o Sport Cristal, lá no Peru. A gente tinha um time muito, muito bem armado, um time muito bom. O time fez uma grande Libertadores porque realmente os jogadores ali se empenharam o máximo, né? A gente estava bem entrosado também. Manteve uma base, né, do ano anterior também. Eu acho que isso ajudou muito a ter esse caminho. Deu uma encurtada no caminho, né? Que se tivesse montado um elenco do zero, até pegar o elenco até pegar no tranco já. Exatamente, eu ia chegar lá. Então, pegou um grupo que já era formado da Copa dos Campeões, um deles foram campeões, né? E aí foram escolhidos jogadores realmente a dedo, que vieram só para vestir a camisa e juntar com aquele grupo forte que já existia na Copa dos Campeões. Então, os reforços foram o Yarley, eu, o Jorginho, irmão do Júnior Baiano, o Rodrigo, lateral direito. Então, já tinha uma base e aqueles que foram escolhidos, que entraram no time, deram conta do recado. E a estreia, foi estrear com o pé direito, né? Vencendo um time aí que todo ano está na Libertadores. A gente já estreou vencendo eles lá no Peru e foi um resultado satisfatório para todos nós, porque foi 1-0, foi 2-0. O gol meu, eu sou o cara que fiz o primeiro gol da região norte, da região da Amazônia, numa Libertadores. Isso aí vai ficar marcado também na minha carreira pro resto da vida, na história do futebol do Pará, na história do futebol da Amazônia, na história do futebol do Paysandu. Né? Depois Ele é brasileiro também, hein? História do futebol brasileiro também, eu acho. Ah, é? Por ter até agora o único representante da região e você ter sido que deu o pontapé inicial nisso, eu acho que verdade. Desde a questão regional até nacional, isso é um feito grande. Faz sentido. E aí, depois tivemos acho que foi um empate contra o Cerro Porteño aqui, se não me engano. Uhum. Depois teve esse jogo que você falou da Universidade Católica, eu tive a felicidade de fazer 2 gols, e inclusive aquele último gol lá que eu dou uma cortada para o meio, dou aquela chapada
no ângulo do goleiro, né? E depois teve aquela goleada contra o Cerro Porteño também, Histórica, né? Histórica, porque o Cerro também é um time que está todo ano na Libertadores. Aliás, a nossa chave, todos os que pegamos na Libertadores naquele ano eram times que chegavam sempre às semifinais, às finais da Libertadores. E aí a gente meteu aquela bela goleada lá no Cerro, dentro do Paraguai também. Eu acho que essa nossa passagem da Libertadores, Paysandu, foi brilhante, né? Classificamos naquele jogo já com uma rodada de antecedência contra o Cerro, né? E depois tivemos o jogo para cumprir tabela lá diante da Universidade Católica no Chile. E aí sim veio o grande jogo, que foi o jogo contra o Boca, né? Onde aos 22 minutos eu tive a infelicidade de ser expulso. E até hoje eu procuro saber por que fui expulso. Acredito que o Clemente Rodrigues também não saiba até hoje, né? Coisas do Amarelha, né? Sempre prejudicando os times brasileiros. E Ele eu tem esse acredito que naquela repertório. ocasião fomos o primeiro. Depois veio uma sucessiva série dele prejudicando os times brasileiros. Falando desse jogo do Boca, só para a gente não que a gente vai falando sobre gols e coisa, e você não fez pouco gol, né? Então não dá pra. Eu comentei com o Van Dijk isso. Por mais que vocês jogassem com o Mangueirão lotado, com o apoio da torcida, jogar na Bomboneira é diferente, principalmente para até então, time que nunca tinha disputado uma competição internacional assim. É diferente mesmo? A atmosfera já começa diferente, Pedro, a partir do momento que tu chega em Buenos Aires, né? A pressão é muito grande, mas a gente estava tranquilo porque a gente vinha fazendo uma Libertadores muito boa, né? Uhum. E no brasileiro tinha altos e baixos, porque a gente passou 18 dias naquela ocasião só jogando Libertadores e jogando alguns jogos fora de Belém. Me recordo que quando voltamos, fazia 18 dias que a gente estava só rodando pelo Brasil e pela América do Sul. E aí fomos fazer o reconhecimento de gramado, fomos fazer o treinamento um dia antes do jogo, lá no CT do Boca, que é um campo do lado lá da Bombonera, mas antes tivemos a visitação no gramado, lá numa sala que eles colocam no Museu do Boca, no caso, né? Eles têm uma sala lá que o Dario colocou a gente lá para escutar o barulho, a pressão que a torcida faz. E diante de tudo isso, existia já rumores na imprensa argentina que era goleada, que eles iam meter uma goleada na gente para 8 gols ou mais. E isso, como eu comecei aqui a falar contigo, que quando se mexe no brio do jogador, principalmente no brio de jogadores que realmente já tinham uma certa vivência no futebol brasileiro, não era garotos ali, né? Você vê eu, Sandro Goiano, Jorginho Baiano, Rodrigo, o Joberson, o Yarley, são todos jogadores que já era Velber, são todos jogadores que já era rodado no futebol brasileiro. E a gente sabia da competição que estávamos disputando, sabia da competência que a gente tinha de representar o Paysandu. Além de saber da boa equipe que a gente tinha, a gente já iniciou a competição com o pé direito, né? Uhum. Jogando bem contra o Sport Cristal e ganhando. E daí por diante foi uma sequência de bons jogos e boas vitórias, né? Então, a gente sabe que existiu toda uma pressão, a gente ficou num vestiário lá no La Bombonera todo acanhado, eu era muito pequeno, me recordo que era uma luta para você até movimentar dentro. Acredito que isso seja de propósito, né? Faz parte da pressão, mas nada nos abateu. Fomos para o jogo e acredito que se eu não tivesse sido expulso daquela forma lá, não tivesse perdido o artilheiro, eu acho que a gente complicaria muito mais ainda a equipe do Boca. Não estou sendo soberbo, mas sim confiando naquilo que a gente poderia ter feito dentro
dos 90 minutos naquele jogão. Mas a pressão é enorme lá, mas não fez com que a gente tremesse, né? Tanto que, um a menos, a rapaziada conseguiu uma boa vitória, né? Vitória essa que jamais será esquecida e todos falam aqui que realmente foi um jogo épico, uma vitória épica. Eu ia brincar com você que eu falei, para vocês foi a perda do artilheiro, e para eles, Clemente Rodrigues, que hoje, se perguntar na Argentina, acho que ninguém vai lembrar quem é Clemente Rodrigues. E chegar no Pará e perguntar do Robigol, vamos deixar até no ar essa pergunta aí. E o ano seguiu, né? 2003, o Paysandu conseguiu se livrar do rebaixamento, mas teve um jogo em específico que eu acho que em questão de minutos, menos de 10 minutos, você fez 3 gols contra o São Paulo. Pois Aquele é. 5-2. Isso foi depois do jogo do Boca. Mas, em 2003, o Paysandu não brigou para cair, eu acho que terminou em 11º. Ficou numa fase difícil, quando acho que teve um jogador irregular, não me lembro se foi o Adrovani. Foi, perdeu pontos. Né, que perdeu pontos para caramba, mas se não perde, teria conseguido de novo uma vaga na Libertadores. Mas também teve a minha saída, teve a saída do Yarley, e acredito Van Dijk que mesmo parou depois do jogo. Eu perguntei para ele da decisão parou, dele né? de parar, ele falou que o jogo do Boca mexeu com ele totalmente, a eliminação, e ele achou melhor parar. Exatamente. Então, houve algumas perdas no meio do caminho, mas ainda continuaram firme e forte. Depois que eu fui para o Japão, teve uma goleada, acho que contra o Guarani, depois teve outra goleada contra o Vitória. Olha se eu teria sido artilheiro brasileiro já em 2003. E aí, nós retornamos do jogo do Boca, e inclusive, 2 semanas atrás eu estava lá no Paysandu conversando com um cara que é diretor hoje, aqui do Paysandu, o Roger. A gente estava falando da vitória do Boca, da situação pós-jogo, onde, quando chegamos no hotel, fomos lá para um quarto festejar a vitória, né? Com champanhe, com cerveja, com muita resenha, porque o clima era de festa, né? Não é toda hora que tu vai lá na Argentina, na Bombonera, e vence do Boca. Né? E resenha vai, resenha vem. O Rodrigo e o Jorginho, eles são baianos, né? E no jogo contra o Corinthians, que foi um jogo antes, até contra o Boca, mas que era o jogo seguinte do brasileiro, seria esse contra o São Paulo. Eles, lá no quarto, na resenha, me desejaram sorte, né, nesse jogo contra o São Paulo, mas que eles estavam viajando. Quando retornássemos ao Brasil, eles iriam ficar em São Paulo, e de São Paulo eles iriam para Salvador. Eu até xinguei eles lá na resenha, chamando os dois de traíra, porque eles deveriam ter me falado, porque eu também estava com 2 cartões amarelos, e queria passar o final de semana em Salvador, né? Era uma oportunidade boa. E aí o Roger virou para mim: rapaz, tem um jogo importante também lá, contra o São Paulo, vai te dar sorte, né? Eu falei: já que não deu para pegar essa folga no final de semana... Para folgar, vamos ter que jogar, né? Vamos lá encarar o São Paulo e vamos ver se a gente pode fazer um bom jogo e fazer os gols. Essa é a minha função. E aí retornamos para São Paulo na sexta, viemos para Belém no sábado, chegando aqui à tarde. Acho que eu vou até contar a história aqui, eu já contei algumas vezes, não sei se tu sabe, ou o teu público sabe. Chegando no aeroporto lotado de torcedor nos esperando, e do aeroporto para o hotel onde a gente concentrava era perto. E aí foi aquela multidão acompanhando o ônibus, até para a gente entrar no ônibus existia uma dificuldade. E aí o ônibus sai para a concentração, para o hotel, e foi aquela carreata atrás, pessoas de moto, de bicicleta, alguns correndo, muita gente. Quando a gente chega para entrar no hotel, tinha muita gente, uma galera já lá, lotada também, perto da entrada do hotel. E aí, para a gente entrar no hotel, tinha uma cerca, tinha uma porteira lá,
e aí o ônibus teve que parar para entrar para o acesso lá da recepção. E nessa parada a gente ficou vendo o torcedor, umas meninas mandando beijo para a gente, muita garota nova, e a gente mandando beijo de cima do ônibus, né? Porque a gente estava sentindo o carinho deles e começa a empolgar um pouco, né? Teu ego, olhar para cima, né? Menina tudo bonita, e chegando um ônibus entra, chegando já perto do hall do hotel, na descida tá lá as namoradas da gente, as mulheres, e antes de descer para o ônibus, eu virei para o Sandro Goiano e falei, olha, eu vou mexer com a minha mulher. Por quê? Chega lá, tu vai ver. Quando eu desci, eu dei um beijo nela e falei, poxa, tá vendo aí? Tá vendo o quê? Nossa moral. Moral? Por que essa moral? Falei, pô, só menininha nova aí, tudo menininha de 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos aí, tudo mandando beijinho, nos esperando, fazendo a festa. Aí ela olhou para mim e disse, tu acha que elas estão aqui por causa de vocês? Aí eu falei, pô, se não tiver por a gente, tu acha que é fácil tu ir lá na Argentina e ganhar do Boca? Não é toda hora, não. Ela falou, mas aí, essas meninas estão aqui, é porque o KLB está aqui no hotel, e elas vieram tudo ver os meninos, não foram vocês, seus bestas. E a gente pensando que era para nós, né? E aí bateu aquela tristeza, né? O ego estava lá em cima. Lá em cima, puxou, né? Caiu logo, para achar uma bola na hora. E aí, no domingo, teve o jogo contra o São Paulo, aquela grande equipe de São Paulo que tinha sido campeã da Libertadores uns meses, né? E em 8 minutos eu tenho a felicidade no primeiro tempo de fazer 3 gols, né? Então, realmente aquela vitória por 5-2 contra o São Paulo realmente ficou marcada na minha vida, na minha história, na história do Paysandu, né? Porque logo após ganhar do Boca, você enfrentar o campeão da Libertadores e também meter uma goleada não é para muitos, não é para poucos. E ter a felicidade de fazer 3 gols seguidos assim em 8 minutos também, para mim sempre foi um fator primordial na minha carreira que jamais será esquecido. E contra quem? Contra o Rogério Ceni, né? No ano seguinte, em 2005, 2 anos depois, eu tive a felicidade também de jogar contra o Rogério e fazer 2 gols. O jogo terminou 2-2, mas eu tive uma oportunidade no finalzinho de fazer um hat-trick, né? Como se fala, duplo, né? Contra o São Paulo e contra o Rogério, que infelizmente eu peguei a bola muito forte e ela acabou subindo e realmente a gente nesse jogo de 2005 empatamos em 2-2. Mas como te falei, é muito gratificante essa história do Paysandu, esses 2 jogos seguidos também, realmente jamais serão esquecidos, não só pelo Robigol, mas também por toda a torcida do Paysandu. Você acha que 2003, então, dos anos da sua carreira, foi um ano, se não o mais especial, um dos mais especiais, assim? Eu acredito que seja o mais especial, né? Foram 2 anos seguidos lá na Bahia também vencendo tudo, mas a gente disputou estadual, 2 Copas do Nordeste, onde fui campeão, bicampeão seguido também, isso é um fato raro na Copa do Nordeste, um time ser campeão seguido, ter um bicampeonato seguido, né? E graças a Deus eu fiz parte também desse tempo no Bahia. Tivemos em 2001 também uma oportunidade no jogo contra o São Caetano de ter chegado à semifinal do Brasileiro, mas infelizmente fomos para um jogo único lá em São Caetano, onde empatamos 0-0 no tempo normal e 0-0 na prorrogação, e esse resultado, quem passou de fase foi o São Caetano. São Caetano esse que depois também chegou à final do Brasileiro desse ano. Então, acredito que em 2003, por tudo que eu vivi, Libertadores, Campeonato Brasileiro, se eu permaneço aqui, se eu não vou pro
o Japão, com certeza seria artilheiro do campeonato, porque eu já saí daqui dividindo uma artilharia com o David, que jogava no Cruzeiro na época, foi para a França, e aí ficou aberto a artilharia aí para os que estavam lá atrás chegarem. Voltou. Falando no fim, né, do Paysandu, que foi 2007, quando você decidiu se aposentar. A decisão de se aposentar foi quesito idade, foi lesão, foi uma decisão familiar, junto com a família? Como que foi? Eu já tinha em mente, né, que naquele ano eu serraria, pendurava as chuteiras, né? Mas eu queria pendurar a chuteira com título, com artilharia do campeonato estadual, né? E chegamos numa semifinal de um campeonato paraense, onde disputamos essa semifinal contra o Remo, e nesse jogo eu não tive a felicidade de marcar gol, eles venceram o jogo por 2-0, e aí ficamos fora da final. Eu queria encerrar realmente na final, mas como foi antecipado a nossa classificação para uma semifinal, não tive a felicidade de passar. E aí tudo que estava programado para uma final aconteceu naquela tarde e noite, onde eu sentei no banco lá de reserva, fiquei olhando a festa dos caras e passando um filme pela cabeça, porque naquele momento eu vi a hora certa de parar, já estava com 37 para 38 anos, e parar por cima seria também maravilhoso. E graças a Deus eu parei naquele momento, não cheguei à final, mas parei como artilheiro da competição de 2007, com 13 gols no Paraense. Então, eu acho que tudo aquilo que eu fiz na minha carreira, desde o início lá, desde quando era amador, né, na minha cidade natal, lá em Barra de São Miguel, na Paraíba, onde eu tinha um sonho de ser um atleta profissional, toda essa história, toda essa vida, até aquele momento onde eu estava ali sentado, passa tudo pela cabeça. Você não tem ideia da tristeza que dá você ter que decidir a hora de parar, porque são muitas histórias, são muitas dificuldades no meio do percurso, né, com contusões, né, com dificuldades financeiras no início, e depois tu vai vivendo todo um momento de dificuldades, mas tu vai aprendendo, vai caminhando, vai engatilhando aqui e ali, e graças a Deus eu tive uma carreira que foi bem, teve um alicerce muito bem, porque foram muitas dificuldades, e aí, no decorrer da minha carreira, fui crescendo. Às vezes, eu penso que, e algumas pessoas, quando a gente conversa, até achamos que foi um pouco tarde que eu estourei, mas o processo era esse, a vontade de Deus era essa, e eu sou feliz com tudo aquilo que eu consegui com o futebol. Momentos que eu estava muito bem no Náutico, eu fraturei uma perna e teve que recomeçar tudo de novo, mas faz parte do processo, faz parte da profissão, e só agradeço a Deus por tudo aquilo que eu vivi. Olha, para encerrar o nosso bate-papo, para o torcedor do Paysandu e para todo mundo que está assistindo a gente, escutando a gente, definindo hoje em dia, você está trabalhando, está ligado ao futebol, para quem não sabe, e qual foi sua relação e um depoimento para o torcedor do Paysandu que, particularmente falando, quando eu pesquisei sobre essa história, eu vi muita gente identificada com você e muito grato por tudo que você fez pelo Paysandu nesses 4 anos com a camisa do Papão, né? Eu sou muito feliz quando encontro o torcedor na rua, em tudo que é lugar aqui em Belém, até mesmo no Pará todo. O pessoal tem um carinho muito grande pelo Gabigol, de agradecimento por tudo aquilo que eu fiz, né?
vestindo essa camisa. Eles sabem que realmente eu vesti e honrei. Isso aqui é como se fosse a minha segunda pele. Eles sabem disso, né? Eu fiz até campanha para essa chapa do Paysandu agora, com o presidente Maurício, né? Estou sempre me colocando à disposição para trabalhar no clube. Eles me prometeram uma diretoria que seria uma diretoria de engajamento. Estou esperando até hoje, mas sempre vou lá no estádio, vou na Cruzul, acompanho os jogos, estou lá com eles também, junto com a diretoria, sempre batendo aquele papo bacana com eles. Mas a partir do momento que foi efetivado como diretor, mais uma vez vestirei a camisa com o maior orgulho, com o maior prazer, para honrá-la sempre. E para o torcedor do Paysandu, estamos aí na torcida, estamos já com... Falta pouco, né? Falta pouco para um passo grande para alcançarmos o objetivo que já há anos a gente vem acompanhando, né, esse sofrimento de Série C. Então, o objetivo maior nesse momento é a nossa classificação, e eu espero que agora já domingo a gente alcance, né, com um bom resultado lá contra o Botafogo da Paraíba. É isso aí. Rodrigo, só agradecer pelo tempo, pela oportunidade de contar um pouco dessas histórias para a gente. A gente vê hoje que é difícil o contato com o jogador, essa proximidade, e ver vocês, ex-jogadores, tendo essa abertura para falar com a gente. Mas não é nem uma entrevista, né? Hoje em dia todo mundo fala que é entrevista, é uma resenha, um bate-papo para ter essa troca. E mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar falando com você. E é isso. Eu que agradeço, Pedro, pela oportunidade. Sei que às vezes a gente está um pouco corrido, não consegui te atender antes, mas se falando de resenha, bicho, se deixar, a gente vai passar não 1 hora, vai passar mais de 2 horas, né? Se deixar, eu compro minha passagem para o Pará amanhã mesmo. Fico feliz, né, por tudo que aconteceu na minha vida, por você estar sempre procurando saber, não só da minha história, mas também do Paysandu. E sou grato, tenho que agradecer a você, estou sempre à disposição, para quando a gente quiser aquele papo, você quiser fazer aquela resenha, você já tem meu telefone, tem meu número, e a gente bate aquele papo. Valeu, querido? Obrigado a todo mundo que assistiu a gente, e até a próxima. Obrigado, querido. Abraço.